Mecânico Online é hora de você conferir as principais novidades e os detalhes do novo Peugeot 208 que chega ao Brasil. Sérgio, 208 chega completamente novo, aí vocês dão uma reformulada no carro e tem uma versão boa aí com muita esportividade. Sim, a gente chega com o novo Peugeot 208, totalmente reformulado, e ele estreia a nova versão GT, então um carro muito incrível de dirigir, que proporciona uma experiência única de condução. É um carro que traz toda a fórmula da Peugeot na construção dos hot hatch, que a gente tem uma longa tradição na Europa. Um carro que entrega uma condução muito divertida, onde o iCockpit mostra todo o seu potencial. Ele traz também uma motorização turbo THP Flex de 173 cavalos e tem todo um acerto de chassi, de suspensão, para entregar uma direção muito precisa, muito divertida, com muita estabilidade. Perfeito, então vamos começar logo nessa versão, a versão GT. A gente teve a oportunidade de vir até o Ceará, andou nesse carro aqui no autódromo, numa pista. Você vai acompanhar as imagens aí de como foi essa volta rápida que a gente teve aqui. Um carro que chega com motor que até tem uma premiação que a gente participa, o Engine of the Year, um motor que é premiado. Sim, o motor multipremiado, né, a gente diria, um motor que traz bastante tecnologia, que equipa não só o novo Peugeot 208, mas também os outros carros da nossa gama aqui no Brasil. Que é legal também, rodas 17 polegadas e controle de estabilidade, o SP, com diferencial de você poder habilitar ou não o sistema de acordo com a situação. Sim, a gente teve uma preocupação muito grande, porque um carro que tem um alto desempenho, ele necessita de um controle muito grande do nosso cliente. Então a gente fez todo um trabalho em termos de suspensão. O novo 208 GT ele tem uma suspensão específica com amortecedores, com uma lei específica para uma condução mais esportiva. Rodas de 17 polegadas com pneu de perfil baixo, para entregar muita estabilidade. E também na hora de parar a gente não esqueceu da importância que é esse momento, então o carro está equipado com freio a disco nas 4 rodas, ABS e ESP. O ESP, como você mencionou, ele traz uma calibração bem específica para carro esportivo, ou seja, uma vez que a gente desliga o ESP ele fica desligado até a hora que o cliente quer ligar ele de novo. Isso é muito interessante porque um cliente que quer levar o carro dele para a pista, para ter um controle ainda mais apurado num ambiente controlado, ele pode fazer sem nenhum problema, o ESP não vai voltar quando passar de determinada velocidade. Realmente a gente tem um esportivo muito gostoso de dirigir, vocês puderam provar na pista hoje de tarde, e que traz uma experiência de conduzir incrível com o novo iCockpit. Perfeito, Sérgio. A gente vai observar, muitas vezes o pessoal pergunta a questão do design, o que é que mudou no carro? Você vai conferir nesse vídeo que a gente vai colocar aqui dentro da matéria os diferenciais, o design da Peugeot explicando o que é que mudou, o que foi trabalhado no novo 208 aqui no Brasil. O Peugeot 208, no seu lançamento, trouxe muita novidade para o segmento. Não só para o segmento, mas para o mercado latino-americano como um todo. Ele trouxe um design muito moderno, muito marcante, linhas fortes e esportivas. 3 anos depois, estamos aqui agora com um novo Peugeot 208. Um dos grandes destaques do novo Peugeot 208 é a nova dianteira. Uma dianteira mais moderna, mais marcante, com linhas mais precisas, a superfície bem musculosa, que traz uma nova identidade da marca Peugeot. Aqui a grade dianteira, ela está mais larga, ela tem uma borda muito mais pronunciada e definida, que agora é montada de maneira muito mais homogênea para-choque. Isso traz uma ideia de robustez, de qualidade e refinamento muito maior para frente do novo Peugeot 208. Outro destaque da dianteira, na região inferior, temos aqui a nova moldura do farol de neblina. Uma moldura muito mais tridimensional, com muito mais escultura, mais dinamismo e um ângulo bem marcante. Toda essa moldura integrada à entrada de ar inferior traz um conjunto bem mais largo, uma sensação de largura maior e deixa a frente bem assentada, bem esportiva. O grupo óptico do novo Peugeot 208 possui agora um acabamento bi-aspecto. O que seria isso? 2 acabamentos, um em máscara negra e essa moldura metalizada que percorre toda a superfície do farol. Traz um acabamento muito mais refinado e um aspecto de joia. Complementando, a assinatura luminosa em LED, essa guia de luz, que é um DNA da marca Peugeot, presente em diversos veículos da marca, e aqui no novo Peugeot 208, presente em todas as versões. A lateral do Peugeot 208 sempre foi marcada pelo design bem forte, bem marcante, com superfícies muito esculturais
e linhas bem definidas. E para complementar essa lateral, temos uma nova família de rodas de liga leve, Aro 15, 16 e Aro 17, que na versão GT possui uma face diamantada com um fundo cinza escurecido e a novidade do verniz fosco, que traz mais esportividade e modernidade. E por fim, na traseira temos a nova lanterna com tecnologia em LED e máscara negra presente em todas as versões. A grande novidade fica por conta desses 3 elementos tridimensionais que são chamados a Garra do Leão. É uma alusão à logomarca Peugeot, tem um tratamento tridimensional que traz uma profundidade e riqueza para a lanterna, um elemento presente em diversos veículos da marca Peugeot mundialmente. Mas o diferencial realmente que você sente quando entra no Peugeot, no novo 208, é o interior. Eu andei no modelo, pude realmente testar e eu notei que chamou mais atenção a nova central multimídia e recursos de tecnologia que vocês estão oferecendo. A nova central multimídia ela é realmente completa em tecnologia, ela traz ao cliente, oferece aos nossos clientes o que há de mais moderno no mundo. Então, uma central que traz as funções de navegação, traz as funções de Bluetooth para conectar o aparelho, os smartphones dos nossos clientes para receber e fazer chamadas. Tem também as entradas USB. E ela traz como grande novidade a câmera de ré, que aciona automaticamente uma vez que a ré está engatada, e traz também os protocolos de espelhamento dos smartphones, o Mirror Link para telefone Android e o CarPlay para telefone iOS. No dia a dia nosso, a gente que está aí trabalhando, passando a informação, a gente recebe muito do internauta. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse outro sistema do carro? Vocês mostraram hoje uma ferramenta com realidade aumentada que permite ao usuário, é meio que um manual do carro ali disponível no celular. Ele pode consultar, verificar como funciona um ou outro equipamento do carro facilmente através do celular. Exatamente, essa ferramenta é o Easy My Peugeot, que a gente está lançando hoje junto com o novo Peugeot 208. E foi justamente a partir de escutar os nossos clientes que a gente percebeu essa necessidade dele conhecer melhor os equipamentos que estão colocados dentro do carro. Então esse aplicativo que vai estar disponível a partir do dia 15 de abril para os nossos clientes, ele através da câmera do celular com a tecnologia da realidade aumentada, ele faz uma espécie de scanner do equipamento que o cliente quer ter mais detalhes, ele coloca na tela do celular os pontos onde tem uma informação complementar e o cliente, com um simples toque na tela, ele vai buscar todas as informações pertinentes do funcionamento daquele equipamento. É realmente algo bastante interessante e que é uma função complementar ao manual do proprietário, eu diria. Perfeito, vamos falar então de mecânica online, vamos falar da nova motorização 1.2 litro que vocês apresentam aqui, motorização que já chega com AAA quando a gente fala em eficiência junto ao Inmetro. Claro, esse motor ele traz uma ruptura em termos de tecnologia, ele traz bastante tecnologia que estão disponíveis agora na Europa e a gente trouxe aqui para o Brasil, então um motor de 4 válvulas por cilindro, o duplo comando no cabeçote, tanto para admissão quanto para o escape, o amplo uso de materiais leves e que reduzem o atrito, a própria arquitetura do motor de 3 cilindros. Então realmente a gente tem um motor que tem toda uma arquitetura voltada para a redução do consumo de combustível e foi por isso que a gente conseguiu o AAA no Inmetro. E o primeiro A é com respeito à categoria que o 208 está inserido, ele foi o melhor da categoria. Quando a gente faz a computação geral também, o 208 é letra A e ele é letra A também em emissões, ou seja, é o motor que menos polui hoje no Brasil. Isso mostra a performance de toda a tecnologia que a gente colocou à disposição do nosso cliente. Cada vez mais comum no Brasil motor com 3 cilindros, mas 1.0. Vocês optaram pela escolha do motor 1.2. Por quê? Essa escolha foi porque a gente buscou o melhor compromisso entre desempenho e redução do consumo de combustível. Então não adianta colocar um motor muito pequeno de 1.0 que você vai precisar acelerar muito e você vai acabar consumindo mais do que num motor com uma cilindrada maior. Então esse foi o norte, esse foi a motivação de trazer um motor 1.2. Esse motor ele oferece 90 cavalos, são 3 cavalos a menos do que o motor 1.5 que ele substitui e por isso a gente colocou um motor mais compacto, mas com muita tecnologia para o cliente acabar nem percebendo essa pequena diferença em termos de potência, mas ele vai perceber e muito a diferença em termos de redução do consumo de combustível. Perfeito, vamos falar de mercado. O pessoal fica sempre na dúvida, carro da Peugeot desvaloriza, será que os outros não desvalorizam tanto igual? E também manutenção, porque eu escuto falar manutenção com preço fixo que vocês oferecem, mas a rede concessionária ela tem uma liberdade de praticar preços diferentes?
Sim, falando rapidamente da revisão, a gente tem uma orientação de preço, são preços fixos. Normalmente, através das nossas pesquisas, a gente vê que a rede pratica realmente o preço recomendado pela montadora, a gente praticamente não vê diferença com relação a isso. E voltando à tua questão anterior, são duas imagens que a gente tem no mercado que fazem parte do nosso passado, mas que não refletem exatamente a realidade. E utilizando dados disponíveis no mercado, falando de desvalorização, o Peugeot ele desvaloriza de maneira similar à nossa concorrência. Quando a gente olha os hatches do segmento de compacto premium, desvaloriza em média 31%, o nosso carro tem a desvalorização igual. Cesta de peças de reposição, quando a gente olha o tempo de posse, que é de mais ou menos 3 anos, né? Por isso que a gente usa as peças e o comparativo de revisão de 0 a 60 mil quilômetros, a gente vê que tanto para peça quanto para revisão a gente está exatamente na média do mercado. Então são máximas, é uma imagem, é uma percepção que não reflete a nossa realidade. Perfeito. Se você está achando que faltou alguma informação, você vai ver agora um compacto da apresentação que o Sérgio fez aqui. Uma apresentação bastante completa, com muita informação. Você vai conhecer mais as novidades, os diferenciais do novo Peugeot 208. Completando essa entrevista, questão de preço. Como é que fica o preço, a gama de vocês oferecida aqui no Brasil e como é que foi essa matemática? Porque vocês chegam com um carro todo novo, novos recursos, tecnologias e conseguem manter o mesmo preço que era oferecido anteriormente aqui no Brasil. Sim, os preços eles não se alteraram, então a gente tem exatamente a mesma faixa de preço que a gente praticava, ela foi mantida. E a gente teve todo um trabalho, como o nosso presidente da América Latina explicou, de redução de custos internos, de otimização das nossas estruturas e até mesmo dos nossos custos de fabricação. Então foi essa equação que a gente utilizou para lançar o novo Peugeot 208 exatamente com o mesmo preço da versão que ele está substituindo. A gente lista todos os equipamentos que a concorrência, num determinado basket de concorrente, ele possui. Então a gente começa o nosso exercício pelo 208 Active manual. Então esse basket a gente pega carros com a mesma característica, na mesma faixa de preço. Então a gente tem a concorrência ali que tem o preço de tabela variando entre 46.200 até quase 50 mil reais. E a gente lista o que cada carro traz de equipamento de série. E o exercício aqui é, se o cliente fosse colocar todos os equipamentos que ele tem num Peugeot 208 Active nos carros da concorrência, para quanto iria esse preço? Lembrando que os itens que estão em azul são itens exclusivos da Peugeot, do novo Peugeot 208. Então ele também não poderia colocar esses itens lá na concorrência. Então, aquele preço de tabela, ele ficaria variando agora entre 49.000 e 58.700. E o preço do novo Peugeot Active, ele começa em 48.190. Esse preço é exatamente o preço da versão Active que é comercializada hoje. Ou seja, a gente lança o carro sem acréscimo nenhum de preço. Mais tecnologia sem acrescentar o preço. A gente vai fazer agora o exercício para a versão Active Pack. O resultado é exatamente o mesmo. Então, quando a gente pega o nosso basket de concorrente, a gente tem ali o preço variando entre 51.700 e 54.500. E o preço do Peugeot novo Peugeot 208 Active Pack é de 51.690, um preço realmente competitivo, ainda mais quando a gente faz o exercício do preço comparado, onde a concorrência varia ali entre 52.500 e 57.190, o nosso preço de 51.690 sem alteração em relação à versão anterior, ou seja, a gente não mudou o preço desse carro. Fazendo exercício para a versão Allure, equipada com motor PureTech manual, a concorrência está ali com preço de tabela entre 54 e 57 mil. Quando a gente faz o exercício do preço combinado, essa variação já pula para 56 até 62 mil. E o preço do nosso Allure 1.2 PureTech é de 54.990, também sem alteração em relação ao carro que a gente comercializa hoje. Realmente um preço bastante competitivo. Para o Allure automático, exatamente o mesmo exercício. O preço do carro é de 59.090, ou seja, super competitivo quando a gente olha o exercício do preço comparado com a concorrência, ainda mais que traz um monte de itens exclusivos do Peugeot. E terminando o nosso exercício, a gente tem o grife automático, que tem o preço de 64.590,
Comparado com a concorrência, a gente tem uma grande vantagem, uma enorme vantagem nessa versão, não só em termos de equipamento, como em termos de posicionamento de preço também, trazendo um carro muito atrativo, um preço bastante competitivo para o nosso cliente. Completando os preços da nossa gama, a gente tem a nossa gama esportiva, que é composta pelo 208 Sport, então um carro que traz todo o apelo visual do mundo esportivo, com uma motorização de 122 cavalos, capaz de trazer muita diversão ao nosso cliente, num preço mais acessível, a 60.990. E a gente traz o Peugeot 208 GT a 78.990, um preço bastante competitivo, bastante interessante, para a gente atacar aí com bastante firmeza o mercado. Então, resumindo a nossa gama, lembrando que todos os nossos carros são comercializados com 3 anos de garantia total e revisões a preço fixo. Então a gente começa lá do Active a 48.190, indo até o GT 1.6 THP, câmbio manual de 6 velocidades, a 78.990.